Vamos começar. Antes de mais nada, então, vamos lembrar sempre que tudo que a gente está conversando e estudando aqui vai ser para elaboração de prontuário psicológico e sempre baseado no nosso código de ética, porque vamos falar sobre princípios éticos. Eu tô olhando aqui para baixo que eu separei um roteirinho, porque eu acho importante a gente ler e saber como é que realmente tá o texto, o que está previsto no nosso código de ética, tá? E meu pai respondeu devem, ele é suspeito, nem conta. Vamos lá. Em relação ao nosso código de ética, então, primeira coisa, princípios fundamentais do nosso código. Não trouxe aqui porque ele é obrigatório, claro que o código de ética inteiro é obrigatório para nossa prática, para qualquer coisa que a gente faça como profissional, mas eu vou deixar isso como dever de casa de vocês. Não passei nenhum desses dias de live dever de casa. Então, o nosso dever de casa dessas 3 lives vai ser vocês lerem novamente os princípios fundamentais do nosso código de ética. Mas Marina, já li. Não tem problema, lê de novo, tá? E separei aqui alguns artigos do código que eu acho que são esses artigos que são importantes e indispensáveis na hora da nossa elaboração aí do prontuário psicológico, que é uma ferramenta tão importante para o nosso trabalho, tá bom? Vamos começar então com o artigo 1º do código. No artigo 1º a gente encontra tudo que é dever fundamental das psicólogas e dos psicólogos. A linha B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Gente, eu falo isso desde o dia que eu decidi criar o Instagram. É muito complicado a gente assumir uma responsabilidade profissional se a gente não tem capacitação pessoal, teórica e técnica para isso. As chances da gente cometer uma falta ética, da gente prejudicar a pessoa que a gente está se dispondo a atender é enorme. E a quantidade de problema que a gente pode ter com isso também é enorme. E na maioria das vezes, problemas e dores de cabeça completamente desnecessários, tá? Então é dever fundamental nosso apenas assumir responsabilidades profissionais quando a gente estiver sabendo o que a gente está fazendo ali enquanto profissional da psicologia. Tá bom? Marina, mas isso quer dizer então que eu não posso nunca atender uma área em que eu ainda não tenho experiência? Algumas pessoas, inclusive início de carreira, me perguntam isso. Não é bem assim, tá? A gente pode sim entrar em novas áreas sem ter grandes experiências com aquilo, até porque a gente precisa atuar naquela área para conseguir a experiência. Algo lógico, mas o cuidado é a gente não se manter ali numa responsabilidade profissional sem buscar a capacitação devida para isso, tá bom? Artigo 1º, a linha C. São deveres fundamentais dos psicólogos prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Decidi trazer essa linha C do artigo 1º por 2 motivos. Primeiro, que é fundamental a gente prestar um serviço de qualidade, independente do tipo de serviço que a gente faça, independente do público que a gente atenda, independente do quanto a gente recebe para fazer aquele trabalho, independente da natureza da modalidade do atendimento, independente de qualquer coisa, a gente tem que garantir aí para as pessoas atendidas a qualidade desse nosso serviço, tá? Esqueci de colocar nos comentários aqui. Mas já foi, gente. Vou continuar. Vocês estão sabendo aí que é sobre princípios éticos a nossa conversa. E o segundo ponto de eu ter trazido essa linha C em relação à qualidade, que é mais uma vez a importância da gente entender o funcionamento do conselho, sabendo utilizar todo o código de ética, toda a legislação do conselho como um norte para a nossa atuação, mas sabendo interpretar e sabendo como as coisas acontecem na prática. Se não me engano, essa conversa surgiu por uma pergunta da Luísa, né? Que aparece assim, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica. Mas, Marina, eu só posso me respaldar na ciência psicológica? Não. Tá, a gente pode e sim, e a gente deve procurar outras fontes aí de conhecimento. Não só a ciência psicológica, mas como nós somos psicólogas, todo o nosso posicionamento, nosso trabalho é a partir da psicologia. Essa sempre vai precisar ser a base do nosso serviço, a base do nosso trabalho, a base das nossas escolhas, tá bom? Então será como se fosse a ciência psicológica a fonte principal do que a gente faz e das nossas decisões.
Outras ciências, outras fontes de saberes a gente deve lançar mão, mas não como fundamentação principal, tá? Sempre como uma fundamentação complementar. E claro que toda essa outra fundamentação dessas outras ciências, dessas outras áreas, vão ter que ser áreas que a gente pode associar à psicologia, porque existem áreas técnicas, trabalhos que a gente não pode associar com a psicologia. Beleza? Tudo certo até aqui? Artigo 1º, a linha E, estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário dos serviços de psicologia. Nós somos obrigadas, pelo nosso código de ética, a sempre fazer um acordo de prestação de serviço com a pessoa, com a instituição, com o grupo, enfim, com quem a gente for atender, com quem a gente for trabalhar. Não existe obrigação da gente fazer esse acordo de prestação de serviço de forma escrita, nem de forma verbal, tá? Isso vai ficar opcional aí para cada psicóloga. Cada psicóloga tem uma preferência. Eu sempre falo que qualquer documento escrito, utilizando a expressão que o conselho utiliza, a gente sempre vai ter uma materialidade maior, tá? Então, juridicamente, é considerado uma materialidade maior do que só o boca a boca. Mas, em contrapartida, quando a gente fizer um acordo de prestação de serviço verbal com a pessoa atendida, a gente vai ter a obrigação de registrar no prontuário, tá? Então, quem não faz questão de fazer de forma escrita, um contrato, um documento ali próprio para prestação de serviço, a gente pode fazer o nosso contrato terapêutico, por exemplo, no caso da clínica, de forma verbal. E aí a gente vai ter que fazer o registro desse contrato, de tudo que for combinado com a pessoa atendida no prontuário, tá? Então vai ter que colocar que no dia tal, nem sempre acontece o contrato no primeiro atendimento, no segundo. Então no dia tal foi feito o contrato com a pessoa atendida, onde foi combinado, por exemplo, que vamos iniciar um trabalho de psicoterapia com frequência de uma vez na semana, atendimento de 50 a 60 minutos. É no contrato que vai ficar definido o que acontece se a pessoa faltar, se ela vai pagar ou não vai pagar pelo serviço, quanto tempo ela tem que contatar a psicóloga para marcar para outro dia sem pagar, se ela vai pagar de qualquer jeito. Isso tudo precisa estar no nosso contrato. O que acontece se a psicóloga não puder atender? O que acontece quando ela entrar de férias? Enfim, isso tudo vai ter que estar no contrato. E se não for contrato escrito, vai ter que estar registrado na evolução do prontuário, tá bom? Contrato por escrito também pode ser uma ferramenta de trabalho, tá? Mas quem optar aí por colocar no prontuário, a gente pode utilizar como ferramenta de trabalho da mesma forma. Se a pessoa está faltando muito ou não está respeitando ali o contrato e o que é que foi combinado, a gente consegue pegar o documento e o prontuário da mesma forma para trabalhar ali como conteúdo de processo psicoterapêutico. Artigo 1º, a linha F. Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Conversamos um pouquinho também sobre isso ontem. Então, é direito da pessoa que a gente atende, do grupo, da instituição, ter conhecimento do que a gente vai fazer, dos nossos objetivos, do tratamento, vamos dizer assim, que aquela pessoa vai dar início, tá? Isso está previsto aí no nosso código de ética, inclusive. Porque às vezes eu fico pensando, quando vocês me fazem perguntas, é muito isso, assim. Se a gente atende e a pessoa não sabe por que ela está fazendo aquilo, quais são as nossas decisões profissionais, por que, por exemplo, eu encaminhei para uma avaliação neuropsicológica, por que eu pedi para ir com um psiquiatra, o que me fez pensar e tomar essa decisão de fazer esse encaminhamento, para mim não tem sentido o nosso trabalho. Ela precisa, inclusive, se apropriar ali daquele processo. Claro que como isso vai acontecer na prática, envolve manejo clínico, e esse manejo clínico vai depender de como a psicóloga se posiciona e do referencial teórico dela, tá? Isso pode variar. A linha G também ainda do nosso artigo 1º. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Está previsto, então, para mim está claro que os resultados dos nossos trabalhos precisam ser informados e transmitidos em primeiro lugar para a pessoa que a gente atende, tá? Incluindo aí pais e responsáveis legais no caso do atendimento de crianças e adolescentes.
A linha H, orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Falei os três juntos porque eu quero falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas de direito, né? Às vezes as pessoas ficam, tá, mas quem realmente tem direito? Incluindo aí o direito de acesso ao prontuário, que não deixa de ser um documento importante da nossa atuação. Em primeiro lugar, gente, eticamente falando, é sempre a pessoa que a gente atende, tá? Depois a gente vai pensar em terceiros. Em primeiro lugar, a gente precisa garantir a qualidade do nosso trabalho, a ética do nosso trabalho com a pessoa que a gente atende. Independente se é adulto, se é criança, se é adolescente, se é uma pessoa interditada judicialmente, a nossa responsabilidade, antes de qualquer coisa, é com ela, tá? E depois a gente começa a pensar, então, em terceiros. Se vem uma mãe, se vem um pai pedir um documento do atendimento daquela pessoa, se vem a justiça pedir um documento daquele trabalho. Quem de direito, então, a pessoa atendida, no caso de crianças, adolescentes, pessoas interditadas, pai e mãe. E aí depois, em outros casos mais extremos, a gente pensa aí em solicitação de advogado, pode pensar até mesmo em solicitação de documento de escola, tá? Isso requer bastante cuidado. Artigo 1º, a linha I. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código. O prontuário ele não é uma ferramenta privativa da psicologia, mas ele é sim um documento sigiloso, porque tem a restrição de acesso a ele. Mas eu decidi trazer essa linha aí para a gente pensar antes de entregar de qualquer jeito para qualquer pessoa, tá? Então a gente sempre vai precisar pensar se a pessoa realmente tem direito de ter acesso àquilo, dependendo de quem for. E os cuidados na hora de entregar, para fazer as orientações que forem pertinentes para a pessoa ter um cuidado e estar consciente de que aquele documento é um documento sigiloso e que tem boa parte do nosso trabalho ali. Como é um trabalho como são registros resumidos, mas tem todo o trabalho ali, tá? O nosso trabalho vai ter que estar registrado do início ao final. Então tem muita informação dentro de um prontuário psicológico. Por isso que eu nunca oriento que se encaminhe, por exemplo, o prontuário psicológico para escola, para advogado. Geralmente, dependendo do caso, logicamente, existem casos bem graves e casos bem extremos. É sempre possível conversar com as pessoas que pedem acesso a esse documento e elaborar um documento muito mais enxuto, só com as informações que forem importantes, ao invés de entregar ali cópia ou de permitir o acesso ao prontuário psicológico. Tá bom? Vocês estão caladinhos hoje? Falem pra mim se tá tudo bem, se eu estou falando rápido demais, para eu continuar, que vamos passar para outro artigo. Tudo certo? Eu sei que tem um delayzinho, mas eu sei que uma hora vocês me escutam. Enquanto vocês não me respondem, ótimo. Aproveitem e depois me contem aqui, eu acho que eu já fiz essa pesquisa nos stories, mas acho que vale perguntar aqui pra vocês também. Como é que vocês fazem contrato de prestação de serviço? Vocês fazem por escrito ou vocês preferem fazer verbal? Vou dar continuidade pelo atraso que tem na transmissão, mas a gente já dá continuidade. Artigo 2º do nosso Código de Ética. Ao psicólogo é vedado, ao psicólogo é proibido. A linha F, prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico, cujos procedimentos, as técnicas e os meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Eu trouxe isso aqui pra gente pensar também no funcionamento do conselho, tá? Legalmente falando, o conselho não tem competência, então ele não tem competência legal de reconhecer algumas práticas, tá? Inclusive, isso já foi questionado por uma regulamentação que eles publicaram, depois a publicação foi revogada por conta disso. Mas não cabe ao conselho reconhecer algumas coisas, tá? O que eles devem fazer é se posicionar, sim, em relação a práticas que podemos ou não associar à psicologia, mas reconhecer uma prática eu não vejo como competência dele, tá? Mas o cuidado que a gente sempre tem que ter em relação a isso é se aquela prática pode ou não ser associada à psicologia.
Tem algumas práticas que não podem ser associadas de jeito nenhum, nem na prática, nem em publicidade, muito menos ter registro em evolução de que fez um trabalho, como, por exemplo, o reiki, como, por exemplo, terapia com florais de Bach, tá? Tem a inclusão aí de algumas práticas por conta das práticas integrativas e complementares, que algumas práticas podem sim ser associadas à psicologia, como a acupuntura, a hipnose, mas algumas outras não. Como o conselho não tem uma tabela onde ele define quais as práticas que podem ou não, a orientação nesse caso é acompanhar mesmo os posicionamentos que eles vão emitindo, às vezes por nota técnica, ou entrar em contato e perguntar, e aí, eu posso associar minha prática como psicóloga ou não à psicologia? Vocês têm algum posicionamento sobre isso, tá? Vamos continuar. Artigo 2º, a letra H, me perdi, vou já me achar aqui. Artigo 2º, a linha G. Ao psicólogo é proibido emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Coloquei isso aqui porque eu lembrei muito da conversa que eu acho que foi com a Luísa, né? Da importância da gente fundamentar o nosso trabalho, fundamentar inclusive o nosso registro em prontuário. Nós não podemos emitir jamais documentos sem fundamentação teórica e técnica, tá? E boa parte dessa fundamentação a gente encontra quando a gente faz um trabalho, tá? A mesma coisa, por exemplo, em relação a documentos. Eu não tenho como emitir um atestado psicológico se eu nem acompanho a pessoa, beleza? Primeiro, porque eu estaria emitindo um documento com informações falsas. Segundo, que se eu for questionada por aquele atestado, que é o exemplo que a gente está usando, eu não tenho como fundamentar a emissão daquele atestado. Eu não tenho como justificar a emissão de um atestado psicológico se eu não faço acompanhamento daquela pessoa, tá? E uma das coisas que fundamenta muito a emissão de documento, por exemplo, é o próprio prontuário psicológico, tá? Sempre que a gente emitir documento, tem que estar registrado no prontuário o que é que justifica a emissão daquilo que a gente está emitindo. Beleza? É proibido ao psicólogo interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas e adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Gente, isso aqui é tão delicado num nível que eu não vou conseguir aprofundar na nossa conversa de hoje, mas a gente não tem ideia dos problemas que a gente pode se meter quando a gente emite documentos com declarações falsas, tá? Além de ter aí a responsabilidade ética em relação a esses documentos, a essas emissões, incluindo aí prontuário psicológico, a gente perde a noção de que a gente pode responder, inclusive, civil e criminalmente, tá? Recebi alguns casos, conversando com uma outra profissional, sobre emissão de atestado psicológico que a pessoa não atende, que a psicóloga não atendia a pessoa, né? E aí, quando a pessoa é pega na mentira, tem que se justificar. Casos bem extremos, assim, envolvendo, por exemplo, acidentes, envolvendo mortes, isso acontece, tá? Então é muito importante cuidado. De repente, eu volto a fazer uma live pra gente conversar só sobre atestado psicológico e todos os cuidados que a gente tem que ter em relação à emissão desse documento. Mas voltando, muito cuidado de fazer declarações falsas, tá? Jamais a gente vai registrar num prontuário informações que nós não tenhamos observado durante o nosso trabalho, beleza? Além de, todo o registro tem que ser com base na nossa fundamentação, beleza? Primeiro, por isso, né, que não pode ser uma alegação falsa, e segundo, que a gente só consegue fundamentar o que está sendo registrado ali a partir do momento em que a gente observa na nossa atuação e observa a partir da psicologia, tá bom? Sem isso, vai ser muito complicado a gente justificar a emissão ou a informação daquele atestado que a gente, sempre que a gente faz um documento, incluindo o prontuário, a gente atesta alguma coisa, né? A gente registra e está atestando alguma coisa, pelo menos que aquilo aconteceu. Então, sempre que a gente for colocar a evolução no prontuário, é sempre do trabalho que foi feito, tá bom? Jamais inventar ou colocar alguma coisa que ainda vai ser feita, porque a gente nunca sabe se de fato vai acontecer, beleza? Artigo 2º, a linha J. É proibido ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Isso geralmente, quando acontece na prática, deve ser. Algumas pessoas me falam assim: Marina, o que é que eu tenho obrigatoriamente que colocar? Eu não consigo falar tudo, mas algumas coisas é fácil falar para vocês. Então, por exemplo, a gente
eticamente falando, é muito complicado a gente atender uma pessoa conhecida, a gente atender um familiar, a gente atender um conhecido ou um familiar da pessoa que a gente já atende, porque tem a questão do vínculo anterior, tem a questão de que nós não somos pessoas neutras no nosso trabalho. Então isso é bem complicado. Mas existem casos e casos, situações e situações, tá? Na psicologia, como ela não se resume em psicoterapia, existem algumas formas de fazer acontecer esse tipo de atendimento de pessoas conhecidas, de pessoas próximas. Mas como boa parte de vocês aqui atendem em psicoterapia, isso se torna mais delicado ainda, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer um registro disso em prontuário. Se a pessoa me pergunta assim, Marina, eu posso atender a filha de uma funcionária da minha empresa que trabalha comigo em psicoterapia? Então já aconteceu e é até comum, tá? A psicóloga tá trabalhando lá numa instituição e uma outra funcionária daquela mesma instituição quer que essa psicóloga atenda uma filha, atenda o marido, atenda qualquer outra pessoa da própria família. Aí eu falo, olha, tem que ter cuidado, não tem nada que explicitamente te proíba de fazer esse atendimento, mas como tu já tem um vínculo anterior, nesse exemplo que eu tô dando, com a mãe da criança que você iria atender, você vai precisar ficar atenta, porque se esse vínculo anterior, se essa relação que tu tem com essa mãe vier de qualquer forma interferir no trabalho, se tu já tiver dado início ao trabalho, à psicoterapia, você vai precisar encerrar o trabalho. E nesses casos a gente deve fazer o registro dessas informações. Então, se ela decide atender, ela vai precisar colocar num prontuário de onde que veio essa criança, o encaminhamento aí por onde chegou a pessoa até ela, isso vai ser importante. Se ela perceber que essa relação com a mãe interfere sim o atendimento dessa criança, pela questão do sigilo, pela questão do vínculo, seja o que for, ela vai precisar registrar no prontuário o encerramento daquele trabalho e justificar o que é que a levou a encerrar, tá? E aí faz o encerramento, encaminha a pessoa para uma outra psicóloga dar continuidade ao trabalho. Beleza? Essa é uma dúvida bem comum. Vamos ver que eu vi algumas coisinhas surgirem aqui. Eu não tô conseguindo mexer muito no meu chat. Algumas pessoas falando que fazem contrato por escrito, legal. Eu fazia verbal. Se eu voltasse a atender em consultório hoje, eu iria repensar nessa forma de contrato, tá? Mas por questões minhas mesmo. Ariane, e a reflexologia pode? Se eu não tô enganada, a reflexologia tem a ver com a do pé. Nada a ver, só o contrário, né? Vai depender de como essa reflexologia acontece, tá? Porque, por exemplo, eu esqueci o nome agora, das sementinhas da orelha, a auriculoterapia. O conselho aqui de São Paulo fala que não tem impedimento fazer a associação das duas práticas, tá? Pela lógica, a reflexologia também não teria problema em associar, beleza? Uma coisa é a gente trabalhar com duas áreas diferentes, outra coisa é a gente associar. Eu jamais vou poder fazer, por exemplo, a reflexologia enquanto meu paciente está no divã, tá? A gente vai ter que saber muito bem em qual momento utilizar cada técnica, cada trabalho, tá bom? Eu não lembro, Ariane, eu não lembro se você é daqui de São Paulo. Como não existe regulamentação sobre essas práticas que podem, que não podem, eu sempre oriento que, nesses casos, seja consultado o CRP de vocês, tá? Que às vezes o posicionamento do conselho é e pelo que eu acompanho, o de São Paulo ele acaba sendo um pouquinho mais liberal do que a maioria, e alguns outros acabam proibindo muita coisa. Então, aqui como em São Paulo, não teria problema fazer a associação dessas duas práticas. Mas se tu é de um outro regional, Ariane, na dúvida, liga pro teu conselho e verifica se tu teria algum problema de associar as duas práticas, tá? Porque se eles tiverem um posicionamento diferente da gente, tu já evita uma dor de cabeça por aí. Olha meu pai participando. A emissão do atestado de aptidão mental para concurso público. Como fazer? Como fazer? Eu precisaria ou fazer um grupo de estudo, ou uma consultoria, ou um workshop para mostrar na prática. O que eu geralmente oriento, e que já me perguntaram se a gente pode emitir atestado de aptidão mental, de sanidade mental. Eticamente falando, a gente pode. Em relação à regulamentação, a gente também pode, no sentido de nós somos profissionais aptos para isso. Mas, primeira coisa que eu falo, se a psicóloga vai se meter a emitir um atestado de aptidão mental para concurso público ou para qualquer outra razão, ela vai precisar saber muito bem o que ela está fazendo, tá? O que geralmente chega para mim, a psicóloga pergunta: Marina, posso emitir um atestado de aptidão mental? Eu falo, pode. Aí ela me faz justamente essa pergunta: tá, mas como é que eu faço?
Falei, então, colega, se você não sabe fazer, não se meta a fazer um atestado desse tipo, tá? Então, para a psicóloga emitir o atestado de aptidão mental, ela vai precisar estar capacitada teórica, pessoal e tecnicamente para isso. Se os pais de um cliente adolescente solicitarem um prontuário e o cliente não concordar, aí, Rafael Santos, é uma questão muito de manejo, tá? Eu nunca falo assim, então não dá ou então dá, porque eu acho que a primeira coisa seria você conversar com o seu paciente, com o seu cliente, como você chama, né? Então a primeira coisa seria você conversar com o seu cliente. Inclusive, fazer as orientações de que, por lei, os pais teriam direito de acesso, tá bom? Outra coisa é tentar negociando nesse sentido, assim, se o teu paciente não quer, mas os pais querem, em primeiro lugar, nossa responsabilidade ética é com o paciente, é com o cliente, no caso seria com esse adolescente. Então tentar conversar assim, por que você não quer que os seus pais tenham acesso a esse prontuário? Tem alguma coisa nesse prontuário que você não gostaria de compartilhar com seus pais? O que é, tá? Que é um dos cuidados que a gente precisa ter na hora de elaborar prontuário no caso do atendimento de criança e adolescente. Porque os pais justamente podem ter acesso. Então, tudo o que for para o prontuário, a gente precisa lembrar que se for solicitado, esses pais vão ter acesso àquelas informações. Então, se tem alguma informação ali que tu sabe, que tu conversou, que o teu paciente, teu cliente não quer que tenha registrado justamente porque não quer que os pais tenham acesso a essa informação, não coloca no prontuário, tá? É essa a orientação. Tudo que for para o prontuário vai estar disponível ali para esse caso os pais acessarem aquela informação. Mas nesse caso, primeiro, antes de entregar ou de não entregar, a minha orientação seria tu ter esse cuidado. Primeiro para tentar entender por que os pais querem acesso a esse prontuário, para justamente tu conseguir definir aí como é que vai ser o teu manejo, o que é que tu vai fazer, tá? Se o teu cliente adolescente não quer que ele tenha acesso ao prontuário, é importante tentar entender o porquê, ao mesmo tempo que tu explica que é um direito dos pais terem acesso a essas informações. Se no final das contas o teu cliente, o adolescente fala, não quero porque não quero, aí tu pode conversar, por exemplo, com os pais. Quais as informações que vocês acham que é importante vocês terem? Eu posso conversar com vocês numa devolutiva e a gente conversar sobre isso, tá? Então, eu acho que consegue resolver isso dessa forma. Assim. Se tem alguma coisa no prontuário que o teu cliente não quer que os pais tenham acesso, eu orientaria repensar a forma de escrever esse prontuário. Porque, sim, a gente tem que garantir, em primeiro lugar, o sigilo desse adolescente, tá bom? Se você quiser, como é uma pergunta geral e eu não consigo especificar, depois fala comigo pra gente conversar um pouquinho melhor se isso aconteceu na tua prática, tá? Se eu conseguir, eu te oriento mais pontual. Eu costumo falar que eu não consigo fazer supervisão, fazer uma orientação pessoal de caso a caso, de cada caso por direct, porque eu teria que entender e me apropriar do que vocês estão fazendo na prática, e aí por direct isso é impossível fazer, tá? Vou ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite, todo mundo que foi entrando. Muito obrigada, Marina, muito esclarecedor. Se aconteceu mais algum pepino em relação a esse caso, fala comigo que a gente pelo menos tenta pensar. Eu nunca vou te dizer faz isso ou faz aquilo, tá? Eu vou dar as possibilidades dentro do que a gente tem de regulamentação para você conseguir pensar e tomar alguma decisão em relação ao caso que aconteceu. Então, no meu horário, 35 minutos, vocês querem que eu compartilhe um pouquinho mais do que eu tenho aqui do nosso artigo 2º do Código de Ética? Ou tá bom por hoje? Falem aí pra mim, porque o meu combinado com vocês era live de 30 minutos, né? Passei de 30 minutos em todas, mas eu preciso da autorização de vocês. Se alguém quiser falar, não, tá bom, encerra, aí eu encerro. Juliana, sim! Compartilha. Tá, vou dar uma continuidade um pouquinho, que eu acho que ainda dá pra passar. Continuando no artigo 2º, a linha K. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Eu trouxe isso aqui porque é uma dúvida muito comum, principalmente de quem trabalha com psicoterapia, tá? Isso são casos mais extremos, que nem sempre é a realidade da prática da maioria, mas trazendo um exemplo para vocês. Se vocês estão lá atuando como psicoterapeutas
de uma criança ou de um adolescente, de repente os pais do paciente de vocês entram num processo na justiça pela guarda dessa criança ou adolescente, é muito comum em algum momento que esses pais entrem em contato com a psicóloga para que ela funcione, por exemplo, como assistente técnica dentro do processo. Tá? Nesse processo vai ter lá uma psicóloga perita, que aí vai ser o tribunal designando, o juiz ou a juíza no caso, e as partes vão poder contratar uma psicóloga assistente técnica, assunto que daria mais uma live. Mas se vocês são psicoterapeutas dessa criança, desse adolescente, vocês estão impedidos eticamente de atuar nesse processo como assistente técnico, tá? Então é negar e falar, olha, eu não posso, eticamente falando, aceitar esse convite. Então nega, encaminha, tenta contato com outro profissional que tem experiência nessa área para encaminhar, tá? E isso seria, por exemplo, algo a ser registrado no prontuário, tá? Que naquele dia foi solicitado pelo pai, pela mãe, por quem for, que fosse assistente técnico no processo, explicar direitinho e falar que fez que negou e por que negou, tá? Isso é importante estar registrado ali. Gostaria dessa live sobre perícia e assistência técnica, por favor. Não é comum as pessoas me pedirem assuntos sobre isso, mas vamos ver. Futuramente eu acho que vale sim. Que é muito comum as pessoas se meterem nesses processos sem saber o que estão fazendo. E aí, gente, é quase que o processo ético na certa, tá? Isso em off. Não contem pra ninguém que eu falei isso. Mas isso vale para qualquer outro trabalho que tenha um vínculo anterior com a pessoa atendida, tá? Se eu, por exemplo, eu atendo a pessoa em psicoterapia e aí do nada a pessoa me pede uma avaliação, um laudo psicológico. Eu só vou emitir o laudo psicológico se eu fizer um processo de avaliação psicológica. Tem algumas exceções que eu não consigo falar aqui, mas a psicóloga vai precisar parar e analisar tecnicamente se o fato dela estar acompanhando aquela pessoa em psicoterapia poderia interferir negativamente ela começar um processo de avaliação psicológica, tá? A ideia, na verdade, é que ela encaminhe, que ela não assuma os dois papéis ao mesmo tempo, que ela não faça os dois papéis ao mesmo tempo, para não confundir e atrapalhar as coisas. Então, a primeira orientação é encaminhar, tá? Se a psicóloga chega para mim, não, mas eu quero, porque eu quero, eu acho que eu posso fazer o documento e não sei o quê, eu falo, olha, para e pensa para ver a questão do vínculo, a questão se um trabalho vai interferir no outro, porque se a resposta for talvez, a orientação é que já não faça, tá? Então, isso vale não só para esses casos de perito, de assistente técnico, mas qualquer tipo de avaliação, tá bom? Vou pular para o artigo 8º, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Incluir aqui artigo 9º, que é o nosso, eu espero que vocês saibam, de qual, que é que o nosso artigo 9º regulamenta, que é o dever obrigatório do psicólogo respeitar sigilo profissional, a fim de proteger, por meio de confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupo ou organizações a que têm acesso ao exercício profissional. Então isso a gente vai precisar ter em mente não só para preencher prontuário, não só para dar acesso ou não dar acesso ao prontuário, mas para qualquer decisão que a gente faça profissionalmente. E trago também o artigo 10, que prevê que nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do artigo 9º, que prevê o sigilo profissional, e as afirmações dos princípios fundamentais do nosso Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Então, a gente tem aí previsto a quebra e a manutenção do sigilo profissional, tá? Cada caso é um caso, cada caso vai precisar de uma avaliação individual para a psicóloga conseguir tomar uma decisão de quebra ou não quebra sigilo. Eu, Marina, costumo dizer que o simples fato da gente compartilhar, por exemplo, com os pais qualquer informação do nosso trabalho no atendimento com a criança e com o adolescente, eu falo que não deixa de ser uma quebra de sigilo, né? Porque a nossa responsabilidade inicial é com a criança, por exemplo. E a partir do momento em que eu dou uma devolutiva para esses pais, que eu entrego o acesso ao prontuário, não deixa de ser um nível aí de quebra de sigilo. Mas como tem previsto que eles têm direitos, não só pelo nosso Código de Ética, mas em relação a outras regulamentações, como o próprio ECA, eles vão ter direito de saber minimamente o nosso trabalho, tá? Então, a gente tem que pensar nisso na hora de elaborar o prontuário. Como é que eu vou garantir o sigilo do meu paciente, da minha criança, do adolescente ali no consultório e, ao mesmo tempo, garantir o que é de direito desses pais responsáveis? Isso precisa estar na nossa avaliação técnica.
Gente, muito obrigada. Pai, também te amo. Eu acho que é válido, hein? Pai e mãe tá em rede profissional de filho. Olha, minha mãe também entrou. Gente, minha família toda aqui, falta só meus irmãos. Porque eles fazem tanto por mim que eles podem fazer o que eles quiserem. Falei, mãe, pode até comentar nos meus posts. Ó, não vi mais nenhuma dúvida. A luz começou a me fazer suar. Não vi mais nenhuma dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês.